Abra sua Bíblia comigo, nós vamos meditar na palavra de Deus. Isaías capítulo 38. Isaías 38. Aos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos ler Isaías 38. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, olha aqui antes da gente ler, o tema que eu daria é o seguinte: o homem e sua incrível vontade de viver. O homem e a sua incrível vontade de viver. Desde que Deus criou o homem, olha aqui para mim, já a gente vai ler a Bíblia, esse era o propósito. Deus criou o homem para a vida eterna, para ser semelhante a Ele, viver para todo sempre, sem ter que encarar o fim dos dias, as enfermidades, as doenças. E o homem, por desobediência, perde a eternidade. Nós tivemos privilegiado Matusalém, que viveu mais do que todos os homens, mas depois do dilúvio, o próprio Deus se acercou de que os anos dos homens não passariam mais do que 120 anos. E quem chegar a isso, se chegar da forma mais extraordinária na presença de Deus, diz o salmista que ainda pode ser enfado e cansaço. E o homem, ele tem esse desejo, essa avidez por vida. E sabe o que torna ainda mais delicado de se entender essa avidez do homem? É porque quando ele tem desejo pela vida, sem ter conhecimento do que de fato é a vida por meio do Evangelho, então, até então, é coerente, é viável que esse homem queira viver muito. E eu falo da vida terrena, viver sobre a face da terra. Mas quando ele passa a ter conhecimento do Evangelho, lê a Bíblia e pensa naquilo que está reservado, Paulo chega a dizer, em uma síntese totalmente profunda, olhe para mim, Paulo diz: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diz ele aos Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno acima de toda comparação. Então a Bíblia está revelando por suas páginas o que Deus reserva ao homem que é restituído à sua presença. Mas agora, o homem, mesmo sabendo das maravilhas que lhe espera, que lhe aguarda do outro lado, da vida que se encerra aqui, mas que dá continuidade, pois depois da morte segue-se o juízo para quem não se arrependeu, salvação e paraíso para quem descansou com ele. Mesmo assim, o homem ainda briga diante da morte, ainda titubeia. Nós recebemos as notícias de que pessoas estão entubadas, estão na UTI. Recebemos a notícia, e agora eu me refiro à proposta de receber a notícia de um cristão, de alguém que é crente. Recebemos a notícia de alguém que tem conhecimento de Deus, que está entre a vida e a morte. E a nossa primeira oração, o nosso primeiro demandar diante de Deus, a nossa primeira batalha e embate é para que Deus não deixe aquela pessoa partir para a eternidade. Nenhum de nós quer passar pelo luto, nenhum de nós quer ver a morte chegar, nenhum de nós quer dizer assim: olha, Deus pode levar porque estamos preparados para Ele levar, porque do outro lado nos espera as glórias do porvir. Pelo contrário, o homem quer viver, e não só isso, mas além de viver, tentar desfrutar do melhor que esta vida pode propor-lhe, pode proporcionar. E nós estamos diante de um texto de um homem que no exato momento em que a morte se aproxima dele, ele revela uma avidez pela vida, um desejo tão grande pela vida, e nós vamos utilizar este homem para refletir em algumas verdades sobre o homem e a sua incrível vontade ou desejo de viver. Isaías capítulo 38, versículo de números 5 e 6. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E você diz amém. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós estamos diante de uma história bíblica, história com H, que nós já ouvimos diversas mensagens. Se eu fosse arriscar, eu acredito que eu já ouvi mais de 30 mensagens nesse texto, né? Fora as vezes que a gente ouve, olhe para cá, a citação dessa história em contextos de outras mensagens. E muitas vezes a história é narrada sem dar atenção aos pormenores, e em outras a gente descobre detalhes que ainda não tinha descoberto. Para a gente entender melhor sobre o desejo de Ezequias de alcançar de Deus o favor de poder ter de volta o privilégio da vida, primeiro a gente precisa entender o teor da profecia que é entregue. Quando você lê o versículo de número 1, se você está com a sua Bíblia aberta, talvez a sua tradução seja diferente, mas na minha tradução fica bem claro a expressão que diz o seguinte: naqueles dias. Em outras traduções diz assim: aconteceu que depois dessas coisas. Diga comigo: depois destas coisas. Só essa primeira frase do texto, preste muita atenção, já traz uma mensagem. Porque quando o escritor sagrado diz naqueles dias, ele está querendo aguçar o nosso sentido, a nossa faculdade mental, a nossa curiosidade em perguntar: mas que dias? Por que o escritor não começou logo dizendo assim, e de repente Ezequias adoeceu, e Ezequias ficou doente? Qual é a ideia do texto dizer naqueles dias? Basta você retroceder os capítulos anteriores. E se você retroceder os capítulos anteriores, sabe o que está acontecendo aqui? Ezequias acaba de passar por uma perseguição ferrenha no seu reinado, ameaças terríveis contra ele. Deus se levanta para intervir, manda um anjo, destrói o arraial dos assírios, e Ezequias recebe uma grande vitória. Então, quando o texto diz naqueles dias, está se referindo aos dias anteriores, ou os dias que estavam conectados ao tempo que ele acabara de receber uma grande vitória. Ele acabara de passar por um momento em que Deus havia triunfado no reino dele. Ele acabara de desfrutar da bênção de Deus, da prosperidade de Deus, do agir de Deus, que é onde mora o perigo para muitos de nós, seres humanos no geral. Enquanto estamos em provas, nossa dedicação e comunhão com Deus é uma. Se essas provas derem uma trégua, se a coisa ficar boa um pouquinho, indiscutivelmente nós daremos sinais de relaxamento. Indiscutivelmente nós vamos começar a orar menos, a ler menos a Bíblia, assistir mais televisão, a ficar menos de joelho e pegar mais no celular, a dar mais atenção às coisas seculares do que às coisas espirituais. Mas de repente chega a notícia: alguém adoeceu, Deus o livre. Perdi o emprego, Deus o livre. Ixi, aconteceu um problema, o que a gente faz? Corre de volta: ô Senhor, eu aqui. É natural do ser humano desprezar sua própria devoção quando as coisas vão bem. Quando tudo na vida material começa a ficar bem, esse ser humano começa a viver levemente. Quando aperta, ele corre de novo para a presença de Deus. Isso é um ciclo que a gente vai vendo ao longo dos anos. Quantas pessoas você não conhece, irmãos? Quantas pessoas passavam uma vida dedicada dentro da igreja, no dia que alguma coisa de bom, principalmente na vida financeira e material, aconteceu na vida dessa pessoa, nós ficamos procurando, porque nunca mais essa pessoa voltou para a igreja. Não foi mais a mesma pessoa, não quis mais pregar, não quis mais saber de igreja, não quis mais saber de nada. Agora era só passeio, viagem, nada contra essas coisas, viu? Eu estou apenas fazendo uma reflexão.
Agora era só passeio, viagem, vamos dar uma volta. Antes, quando a gente estava a pé, pensava assim, está na hora de ir para o culto. Hoje, porque tem carro, vamos dar uma volta? Antes a gente pensava assim, está na hora de ir para a igreja. Hoje a gente pensa assim, não, hoje não, estou fazendo uma conjectura para os irmãos entenderem. Então aqueles dias eram dias em que Ezequias acabava de ter recebido grandes bênçãos. Eu vou dizer algo aqui que infelizmente será uma realidade. Esses dias eu tive que pregar usando as redes sociais, e no meio da mensagem eu falei algo que requeria muita delicadeza para fazer as pessoas entenderem. Tem gente achando que leito de UTI é de todo ruim, e não é. Leito de UTI pode ser ruim para quem está perdido, mas para quem estava desviado, é o melhor lugar para ele ter um particular com Deus. Você acha que um camarada que está vendo tudo isso acontecer, de repente ele caminha para o hospital passando mal, ele já ouviu o evangelho, ele sabe da vida eterna, você acha que enquanto ele está caminhando para dentro da UTI, ele está caladinho? Você acha que ele não está fazendo nada? A gente que ainda não adoeceu, toda hora, 24 horas está na mente, me livra dessa doença, me livra dessa doença, me livra dessa doença, me livra dessa doença. Ou não, é só eu que oro? 24 horas a gente está assim, na mente, Senhor, não deixa eu, ixi, Senhor, peguei na mão de fulano, ixi, Senhor, abaixei o Beltrano, ixi, Senhor, me dá aqui o álcool gel, me dá aqui. E às vezes quando a gente pega em álcool gel na frente da pessoa, a gente fica até sem jeito, né? Aí você não quer também? Você entende o que eu estou falando? Você é inteligente. Então quando o ser humano vê tudo bonzinho, ele não está nem aí, ele brinca com Deus, ele zomba de sua própria vida, mas começa a funilar, ele começa a conversar com Deus. Nós podemos fazer vários tipos de oração na pandemia, uma delas é essa: Senhor, quem estiver doente, quem estiver caminhando para a UTI, eu não posso socorrê-lo, mas eu posso pedir que o Senhor faça ele orar agora, que o Senhor faça ela orar agora, faz ele lembrar do que eu preguei, Senhor, faz ela lembrar do que eu falei, que o Senhor é bom, que o Senhor livra. Crença minha, tá? Isso aqui você não tem base bíblica, mas você não pode fazer isso aqui em doutrina e ensino. Crença minha, eu creio, até porque já vi acontecer, que muita gente que não tem morte imediata, que passa por processos até falecer, Deus está tratando. Principalmente se conhece o evangelho, principalmente se lembra de tudo que papai, mamãe, titia, vovó pregou. Irmãos, na hora do perigo a mente vai se remeter à reflexão, o homem vai pensar, até mesmo que nem precisa de morte, bastou a coisa apertar. Sabe o que as pessoas dizem? Quantas vezes alguém começou a passar a situação financeira e disse assim: isso é o dízimo. Quantas vezes? Faz tempo que eu não dou dízimo. O outro diz assim: eu estou me sentindo meio fraco. Sabe o que ele diz? Faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Então a gente tem essa tendência a se acomodar. Como se não bastasse, Ezequias vai ser acometido de uma doença, de uma enfermidade. E o texto diz que a enfermidade é mortal. Diga comigo: um rei desenganado pela medicina. Porque se você não sabe, se tinha alguém que tinha todos os recursos da medicina à sua disposição, eram os reis. Você acha que aquela corte não tinha toda a medicina à sua disposição, pastor Ari? Então já tinham tentado de tudo. E enquanto Ezequias está lutando pela vida, agora Deus vai enviar um profeta. Vamos prestar atenção no que o profeta está dizendo? Vamos lá. Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem. Fazer o que, irmãos? Diga comigo: ordenar. Eu não sei se a maioria de vocês não já ouviu alguém entender que essa palavra pôr em ordem está se referindo a uma espécie de conserto. É como se Deus tivesse assim: ó, te conserta, você vai morrer e não vai viver. Mas você quer saber o que o profeta está dizendo aqui para Ezequias? Ezequias, como não tem mais jeito para ti, ordena tudo que está fora do lugar dentro da tua casa antes de você morrer.
Deus não está mandando ele se consertar. Deus está dizendo para ele ordenar tudo que está fora do lugar no seu contexto de vida. Ou seja, Ezequias, tua sentença já foi dada, então antes de partir, aproveita o resto da vida que tem e ajeita tudo que tem para ajeitar. Coloca tudo em dias. Vê como é que está a família, vê como é que está os filhos, vê como é que está todas as outras coisas. Coloca tudo em ordem. Coloca tudo da maneira correta. Irmãos, escute bem. Esse é um tempo, e aqui eu não estou tentando levar a sua mente a pensar em nada negativo, tudo positivo. Eu quero que Deus te livre, nos livre. Mas esse é um tempo para que tudo que tiver pendente seja resolvido. Eu vou repetir porque é difícil você ouvir isso e engolir, mas é verdadeiro e é bíblico. Se o Senhor vier prestar contas comigo e com você, as coisas têm que estar em ordem. Não pense, não. Deus é tão bonzinho que quando Ele vier, Ele já está dando a chance. Porque quando a gente olha, irmãos, rola a página do Facebook, rola a página do Instagram, olha o status no WhatsApp, irmão, nós não aguentamos mais ver perfis de luto. Mas mesmo vendo tanto luto, ainda tem gente que não se ajeitou. Mesmo vendo tanta morte, ainda tem gente brincando de bem bom da vida. Ainda tem gente que não voltou, se cachou com o plano de Deus. Ezequias, ajeita tudo que está errado, porque a morte está chegando. Conserta as coisas aí, vai lá, pede perdão. Agora eu estou parafraseando. Vai lá, fala com a sua mãe, fala com o seu pai. Vai lá, ajeita as coisas com aquela pessoa. Deixa tudo em ordem. Deixa tudo, Ezequias, tudo tranquilo, porque vai morrer. Então o contexto é esse: morte determinada, despassado pela medicina, dias de negligência, e agora um homem em cima de uma cama, determinado à morte, ninguém pode livrá-lo dessa morte. Mas Ezequias era crente, e eu vou repetir, Ezequias era crente. E ser crente aqui não pode nos remeter a pensar assim, ó, que crente é só aquele que de fato tem total compromisso. O que tem total compromisso é alguém a quem Deus deu a graça de ser responsável com a sua própria vida e a sua vida com Deus. Agora, crente, todos podem ser, principalmente aqueles que já passaram por aqui e saíram. Ezequias sabia quem era Deus, quem era ele e o que podia fazer diante das circunstâncias. Deixa eu dar aqui uma notícia digna de adoração: quem fica sem saída é o mundo, mas quem conhece os céus tem saída e tem escape, irmãos. E o pior não é isso, o pior é que a gente conhece os céus, mas procura outras alternativas. Vou repetir isso aqui, irmão. Se tivesse aqueles camaradas animados aqui a dizer, é forte? A gente conhece o céu, mas procura outras alternativas. A gente procura ver, vamos ver se por aqui dá certo. Não, vamos tentar aqui. Aí a gente fica tentando, até que chega uma hora que a cachola diz assim, só tem um jeito. Mas esse era o jeito desde o começo. A gente só foi tentar ele no final. Desde o começo, qual é o jeito? Orar. Mas a gente só vai tentar fazer isso quando não tem mais jeito. Quando Ezequias ouve aquela profecia, nós vamos ver que a doença vai dar lugar à cura e a morte vai dar lugar à vida. Repita comigo: a doença vai ser substituída pela cura e a morte pela vida. É assim que vai terminar a história. Mas o que me fica na cabeça é uma pergunta: o que tirar de lição dessas atitudes de Ezequias? Primeiro, o texto no versículo de número 2 diz que a primeira coisa que ele faz não é vociferar com o profeta, não é dar um grito de desespero, não é ficar pasmo, espantado, não é se desesperar com a notícia. Imagine, irmão, como a gente tem que aprender com essa situação.
Se qualquer pessoa recebe um diagnóstico ou uma notícia de morte, o desespero é grande, o grito, o choro. Mas esse homem tinha conhecimento das coisas espirituais. E a primeira coisa que ele vai fazer é ignorar o profeta, no sentido de deixar ele lá. E ele vai virar o seu rosto para a parede. E quando ele coloca o seu rosto na parede, pelo menos 3 coisas ele está dizendo. Primeira coisa que ele está dizendo: eu sei quem acabou de falar. Eu sei quem acabou de falar comigo. Diga comigo, isso se chama sensibilidade. Ô irmão, Deus fala e tem gente que fica do mesmo jeito. Deus fala e tem gente que fica no mesmo lugar. Deus fala e tem gente que continua fazendo as mesmas coisas. Que nesses dias nós tenhamos sensibilidade. Quando Ele falar, viremos o rosto para a parede e digamos: é Ele que está falando, é Ele que está falando, é Ele que está falando. Se perdermos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, isso é prato cheio para o diabo arrancar as nossas vidas. Percebe quando o papai está falando? E papai tem tantas formas de falar. É um vizinho, é um amigo, é um telefonema, é uma mensagem, é um áudio, é um louvor, é uma imagem, é uma mudança climática, é uma situação. É o pai falando, mas a gente tem dificuldade de perceber. Dificuldade de perceber. Seja sensível. Perceba eu direcionando você a tomar as atitudes certas. Ezequias, quando ouve a profecia, ele sabe que a voz de quem está falando é a voz de Deus. Segunda coisa que acontece aqui: reconhecimento. Quando Ezequias vira o rosto para a parede, sabe o que ele está dizendo? Quem está errado não é Deus, quem está errado não é Isaías, quem está errado sou eu. Você sabia que tem gente que está errado, quer colocar a culpa em Deus ou em quem Deus usa para falar com ele? Eu vou repetir isso aqui. Tem gente que está errado e quando Deus fala, ele coloca a culpa em Deus e em quem Deus usa para falar com ele. Ezequias, no império que estava, na cadeira que estava, ele poderia esculachar com Isaías e dizer: quem é você para entrar no meu palácio e piorar a situação mais do que já está? Quando Isaías termina de dizer: assim diz o Senhor, Ezequias disse: deixa eu virar o rosto para a parede, porque o errado aqui sou eu. Síndrome adâmica. Natureza dos primórdios: culpabilizar terceiros. A mulher está insatisfeita com o casamento, a culpa é do marido. E se a culpa for sua? O marido está insatisfeito com a mulher, a culpa é dela. E se a culpa for sua? Por que você não procura ver se primeiro não há alguma coisinha errada em você, para depois consertar que está nele ou nela? A gente passa a vida reclamando dos erros dos outros, e quando para analisar, a maioria dos erros que a gente reclama está em nós. A maioria das coisas que a gente quer que os outros fazem, a gente não faz. A maioria daquilo que a gente cobra dos outros, a gente mesmo não consegue entregar. E Ezequias está dizendo: isso aqui não é problema de Isaías, muito menos de Deus, que é perfeito. Isso aqui é problema meu, então sou eu que vou resolver o problema. É eu que vou virar o rosto para a parede e buscar a solução. Eu declaro para a sua vida que Deus te dará graça do reconhecimento dos teus erros. É para dar glória a Deus mesmo. Se tem coisa linda no crente, essa coisa chama-se reconhecimento. É tão bonito ver um crente dizendo: é verdade, sim senhor, é mesmo. Mas meu irmão, pense como tem crente, e isso aqui é uma máxima da vida pastoral. Isso é uma máxima. Tem crente mais difícil. Você pode trazer o raio-x, o exame, o hemograma completo, o sangue, você pode trazer tudo e mostrar para ele: não, mas eu estou certo. Não, olha aqui, ó. Não, mas isso aí, você foi no passado, pastor.
Minha irmã, não, mas aí, assim, é o meu pensamento, a Bíblia está dizendo, mas o meu pensamento, ele é capaz de negar até o que está escrito. Ele é capaz de ir até contra o princípio, porque não tem capacidade de reconhecer. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É reconhecimento. Cuidado com o nível de insensibilidade que tomará conta de alguns desses últimos dias. Gente, o que nós estamos acompanhando no cenário nacional, até entre crentes, é absurdo da gente engolir, irmãos. E tem de tudo, desde encenação a falso choro, a falsa preocupação. Um engano terrível, ao ponto dos homens investirem tempo de montar vídeos, montar imagens, fazer peças para tentar aterrorizar o povo, tudo em nome do seu próprio benefício. E quando a gente condena, quando a gente refuta, quando a gente prega contra, os homens não reconhecem. Só que eu tenho um recado aqui bem dado, ainda bem que aqui só tem gente que reconhece, mas vou dizer uma coisa: chegará um dia que Deus nem precisará dizer para os homens o quão culpados eles são, eles mesmos reconhecerão isso. O juízo chegará e o homem, ao ver tudo que fez nessa vida, há de abrir a boca para dizer: sou culpado e tu és justo. Ezequias vai reconhecer: o errado sou eu. Terceira coisa que acontece quando Ezequias vira o rosto para a parede: primeiro, sensibilidade; segundo, reconhecimento; terceiro, Ezequias está dizendo: só tem uma saída para mim. Só tem um escape se eu ainda quero viver. Se eu ainda quero viver, só há uma forma: eu estou precisando orar. Eu estou precisando conversar com Deus. Eu preciso orar. Irmãos, deixa eu falar algo aqui de oração, tá? Me escute bem sério no que eu vou lhe falar sobre oração. Quando eu soube da retomada desses cultos, eu fiquei muito pensativo. Eu vi a euforia, eu mesmo fiquei eufórico. Como não? Eu tenho dito para os irmãos que uma pessoa que a vida há 20 anos, uma família que há 20 anos não tem outra atividade senão igreja, o dia que se tira isso de nós, é como arrancar o peixe de dentro de um oceano onde ele estava nadando e colocar naquelas caixinhas de vidro desse tamanhozinho. Tem água, dá para ele se mexer, mas ele está em busca do oceano. Ele quer estar livre para nadar. E eu fiquei pensando no seguinte: eu já sei praticamente como vai ser esse retorno. Esse retorno ele vai se dar com aquele peso de envolvimento de culto. Nós vamos ficar ali lutando, tentando. E eu fui perguntar para Deus: é para pregar? É para fazer o quê? E o mais ideal a fazermos agora, que a igreja está aberta, sabe qual seria? Você sabe qual seria? Era a gente cantar um louvor, cair de joelho e orar até esse culto acabar. Ou a gente não está precisando orar, tá não? Não está precisando de oração nesse tempo, não? Até porque a gente já foi assim um dia. Já já a gente vai ver isso com detalhes. O dia que o pastor ou dirigente dissesse: hoje o culto é só de oração, batia-se o joelho no chão e só levantava quando alguém dissesse: irmãos, irmãos, irmãos. E aí já tinha ido 1 hora e meia, e a gente orava. E agora vamos ser incisivo? Pode ser chamado de oração? Pode, porque Deus não despreza nem o pequeno nem o grande. Mas dizer aqui, vamos reconhecer, aproveitar que a gente está na casa do oleiro, que na nossa casa está tendo oração suficiente, é hipocrisia.
arrisco em dizer que são poucas as casas que ainda se mantêm em oração. Até porque Satanás preparou o cenário. Espera aí, deixa eu ajudar a atrapalhar a vida de oração. Com o quê? Simples. Um celular moderno, uma internet boa. Você vai ver, inclusive, irmãos, isso aqui é só uma reflexão, tá? Só uma reflexão, isso é pra gente pensar. Você vai ver isso, eu já me deparei com essa situação várias vezes. Gente passando necessidade, não tem o que comer em casa, tá com conta de outras coisas atrasadas, mas a internet não corta. Duas coisas que ele não fica sem: celular e internet. Fica sem comer, carro sem gasolina, sem consertar, conta atrasada, mas celular e internet, duvido. Porque essa é a isca do diabo para nos remover de uma vida piedosa. A gente não pode nem ouvir esse bichinho tremer que a gente corre para saber o que é. Centenas de notificações. Às vezes eu fico olhando e eu fico desejando. Isso aqui é uma inveja santa. Algumas pessoas com quem a gente precisa falar, e eu sei que algumas é porque estão trabalhando, mas outras não. Irmão, e eles só conseguem pegar, nos dizendo eles, né? Ou só agora que eu peguei no celular, eu digo, como é que é esse milagre? Me ensina como é que você faz isso. Nessa era de tanta necessidade de comunicação. Como é que você conseguiu ficar de 8 da manhã até 10 da noite sem pegar? Me ensina, eu estou doido para fazer isso. Estou doido para isso acontecer comigo. Você tem uma ideia, talvez pela atenção do momento, irmãos, já fica aqui perto da minha cabeça, porque eu sei que pode vir uma notícia, pode vir uma necessidade, alguém pode ligar, alguma coisa pode acontecer. Mas eu vejo outras pessoas que parece que o certo agora era a gente cair de joelhos aqui, mas gritar, chorar por um avivamento, chorar por uma mudança radical em tudo isso, e dizer: Deus, a gente não quer mais continuar vivendo o que estamos vivendo. E eu não falo só de Uziel, tá? Não, isso não deve acontecer só com a nossa igreja. Isso deve acontecer com a igreja de Cristo espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Mas enquanto tiver live para fazer, enquanto tiver popularidade para ser estendida, enquanto a coisa estiver fácil demais, e é por isso que aqui eu defendo o porquê que Deus permite fechamento de igreja. E eu quero falar isso aqui com muito temor. Os líderes da igreja evangélica brasileira que se preparem, porque Deus vai apertar. Os líderes em geral, e aqui eu me incluo, se preparem, porque Deus vai deixar o negócio apertar. Sinceramente falando, e eu não estou falando isso aqui baseado em dados científicos, biológicos, medicinais, não. Eu estou falando reflexivo. Eu acreditava piamente em reversão de toda essa situação pandêmica em curto espaço de tempo. Porque aconteceu tanta coisa que acreditavam no seguinte: olha, vai haver uma valorização dos cultos, vai haver uma valorização da vida com Deus, mas não é isso que está acontecendo. Parece-me que uma peneira está sendo passada no meio cristão. A figueira está sendo sacudida para ver os frutos podres caindo. E a gente está vendo quem realmente tem e quem não tem. Aí eu começo a olhar a pandemia com outros olhos. Eu olho a pandemia com o seguinte olhar:
Deixa eu revelar o coração de um por um. Deixa eu mostrar quem é quem e o que tem dentro desse coração. Deixa eu mostrar o que ela quer e o que ele quer. Deixa eu mostrar seus interesses, suas aspirações e seus anseios. Deixa eu mostrar o que realmente está dentro daquele coração. Porque para ele acabar é só ele fazer assim, ó. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui eu faço uma análise bíblica, irmão. O que tem de gente orando não é brincadeira. Só que tem muita gente se apoiando na oração de quem está orando. E quem era para já estar orando ainda não começou. Vou repetir. Tem muita gente se firmando, sobrevivendo na oração de outros. E Deus está dizendo: o meu particular é contigo. Eu quero ver você na minha presença. Eu quero é você de joelhos. Eu quero é você orando. Eu quero é você chorando, Ezequias. Chega uma hora, irmão, que não é oração de papai, não é a oração de mamãe, não é a oração do pastor, não é a dirigente do círculo de oração. Chega uma hora que não é campanha, irmão. Chega uma hora que não é jornada, irmão. Chega uma hora que Deus diz assim: não, ou você quer que eu prove na Bíblia? Eu provo. Jeremias fez 3 campanhas de oração pelo povo. 3. Pode ler, Bíblia. Quando chegou no capítulo 15 do seu livro, olha o que Deus vai dizer para ele. Escuta isso aqui, ô Jeremias. Eu já te disse, pode parar de orar. E eu estou parafraseando para você entender. Como o Senhor... Jeremias, se Moisés e Daniel chegassem aqui, eu não ouviria, imagine você. Irmão, eu quando eu lembro desse texto, isso me dá o impacto. O primeiro impacto é o seguinte: é o impacto de como Jeremias teve que ouvir aquilo. Porque ele é profeta, está orando, Deus diz assim, ó: se Moisés ou Daniel estivesse aqui, eu não ia ouvir. Sabe o que Deus está dizendo? Moisés e Daniel têm mais moral do que tu e eu não ouço. A oração deles é mais poderosa, eu não vou ouvir. Imagine a tua. Segunda coisa que me dá o impacto: a humildade de Jeremias em aceitar que tem alguém que é mais crente do que ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em aceitar que tem alguém que tem mais vida com Deus do que ele. Aleluia, glória a Deus. Em aceitar que alguém, Deus deu o privilégio de viver um pouquinho mais. A gente tem que aceitar, irmão. Não ora não, meu filho, não tem jeito. Por que, Senhor? Porque eu não quero você orando, eu quero eles orando. Ah, vamos orar pelo governador, vamos orar pelo prefeito. Não, eu quero eles de joelho na minha presença e dizendo: eu sou Deus e recorrendo a mim. Entenda, eu não estou dizendo que você deve deixar de orar. Porque orar por uma pessoa, apenas que ela não decrete leis, apenas que ela não feche igreja, estamos orando errado. Vou repetir. Vamos orar pelo governador. Ele pode continuar na cachaça, continuar na bebida, continuar na prostituição. Ele só não pode fechar a igreja. Está errado. Sabe qual é a oração certa? Converte, Jesus. Pega de jeito. Faz dele um crente. Vai lá e visita. Aparece para ele como tu apareceu no caminho de Damasco para Saulo de Tarso e mostra para ele quem tu é. Eu quero largar aqui uma profecia de Deus através da minha boca. Vai ter governante nessa nação que Deus vai ter particular com ele e ele vai saber quem é Jeová. Se você não acredita, eu acredito em Deus fazendo gente internada. Que foi, fulano ficou doido de uma hora para outra. Para quem não conhece é doido, para nós, ih rapaz, é Jeová. Eu não espante, pode ser profecia que vai sair da minha boca agora. Se daqui a alguns dias sair uma matéria: prefeito tal acaba de ser internado em um hospital para doentes mentais, porque começou a ter visão, diz que está vendo Deus, diz que está vendo Jesus. Para o hospital é visão, para os crentes é tratar de Deus que desceu na terra e disse: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou.
Ezequias vira o rosto para a parede e vai orar. E eu termino agora. Ezequias vai ganhar quantos anos de vida, irmãos? Quantos anos? Diga comigo, 15. Perceba que Deus diz assim, ó: eu acrescento aos teus dias 15 anos. Diga comigo, dias e anos. Porque dias é o que restava, e anos é o que ele ganha. Vou repetir. Para ele não tinha mais um ano não, irmão. Para ele não tinha mais meses. Eu vou acrescentar os teus dias. Estava pertinho já. 15 anos. Agora eu pergunto: que oração foi essa que transformou dias em anos? Que oração? O que a gente pode aprender com essa oração que transforma dias em anos? Vamos aprender com essa oração? Vamos lá, o que a gente aprende com essa oração? Primeiro, seu processo de vida futuro vai depender de como você viveu no passado. Sabe por que ele recebeu mais 15 anos? Porque teve um passado relevante. Diga comigo, passado relevante. Irmão, se tem uma coisa fantástica das muitas em Deus, é que um prego que você carrega aqui dentro, ele não esquece. Eu escutei um aleluia. Voltar aqui para os músicos que deu vontade. Meu irmão, a hora que você faz assim nessa bateria, pá! A hora que você faz assim nesse contrabaixo, tá tudo registrado. Glória a Deus, aleluia. Para você agradecer a Deus. Sabe aquele parente que já teve aqui, que já foi crente? Aquele sobrinho, aquele filho desviado? Tudo que ele fez aqui, está tudo guardado. Ou você acha que é só a gente que lembra? Aquele jovem, aquele jovem lá na igreja era uma bênção, ele pregava e tal. Você acha que é só a gente que lembra? Tudo registrado. Tudo guardado. Qualquer coisa que você fez e fez de coração, entendendo que era para Deus, tudo guardado diante do Todo-Poderoso. Tudo, absolutamente tudo. Mas tudo mesmo. Aí Ezequias vai lembrar do passado relevante, e ele sabe que Deus não tem amnésia. Mas ele olha para Deus e diz assim, ó: lembra-te de que eu, que hoje estou doente, à beira da morte, deitado nessa cama, um dia andei diante de ti, Senhor. Eu não só andei, porque tem gente que anda, mas não faz o segundo. Olha o que ele diz: andei diante de ti e fiz o que era reto aos teus olhos. Eu já fui crente. Tem muita gente que só anda, mas não faz mais, só anda. Deixou de fazer o que fazia. E está achando que só andar diante dele vai ser salvo. Volta a ser quem você era rápido. Vou repetir porque eu sei que Deus está falando com alguém. Volta a ser aquele jovem dedicado. Se casou, mas volta a trabalhar para Deus. Volta a ser aquela pessoa que você se doava pela obra, que você sabia fazer do seu tempo. Eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho estudo, eu tenho casa para arrumar, mas eu sou diligente e faço tudo isso, e ainda sobra tempo para me servir a Deus da melhor maneira possível. Hoje parece que isso não existe mais. Eu andei diante de ti, eu fiz coisas boas. E alguém quer dizer para nós que isso não vale de nada? Não vale. Irmãos, escute isso aqui, é dolorido, mas é verdade. É dolorido porque é o primeiro que vai sentir sou eu. Os homens esquecerão tudo que você fez por eles. Poucos são os que voltarão e dirão muito obrigado. Poucos são que vão te mandar uma mensagem de vez em quando dizendo: eu sou grato a ti, eu louvo a Deus pela sua vida. A maioria esquecerá, principalmente se algo não sair
como eles esperavam. Só tem um detalhe para alegrar teu coração: ele nunca vai esquecer. Vou repetir. Deixa eu falar um negócio aqui bem forte, por favor, feche os seus olhos para ouvir isso. Você lembra da mulher de oração que era? Você lembra como Deus te usava para pregar? Você lembra do crente que era dedicado? Você lembra? Lembra aí, pode lembrar. Você lembra como eram os seus primeiros anos de crente? Pois é, você esqueceu e nunca mais foi o mesmo, mas ele lembra. Eu sei quem tu eras, eu sei como tu era usada, eu sei como tu fazia. Eu vi que você chegou a pregar, eu vi que você fazia a minha obra com dedicação, você diminuiu a intensidade, você mudou muito, mas eu ainda me lembro de ti, eu ainda sei quem tu és, eu sei o que tu fez no meu reino, eu sei como tu andou comigo, eu conheço o teu passado. Eu sei quem era você. Sei. Primeira coisa, quer viver muito? Vai depender de quem você foi no passado. Segunda coisa, vamos correr. O choro de Ezequias revela o seu presente. Diga comigo, depende do passado, mas também depende do presente. Olha para mim. Linguagem para crente, Você sabe quando a gente chora? Quando a gente não tem o que falar. Choro é o substituto das palavras. Quando a gente não consegue verbalizar, aí a gente fala com os olhos. Chora. E eu descobri esses dias aqui, lendo, irmão, me veio ao coração, que Deus não diz assim, ó, eu respondi o teu choro. Deus diz, eu respondi a tua, eu ouvi a tua. Só que para o choro Deus disse, eu vi. Eu vi você chorando. Eu vi você chorando. Quando Ezequias chora, ele está apresentando o seu estado presente. O choro de Ezequias significa, não tenho forças. Vai mexer com a gente agora, por favor, preste atenção. Esse culto está tão cheio de Deus, você nem imagina. Eu não tenho forças mais para ser o mesmo. Eu não tenho mais força para ler a Bíblia. Eu não tenho mais força para orar como eu orava antes, até jejum eu não consigo. Preste atenção, pelo amor de Deus, Deus está falando. Ezequias está revelando sua fragilidade. Senhor, é porque eu não tenho forças, é por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha bem aqui nos meus olhos, você que ainda está orando, você que ainda tem alguma coisa de crente, você que ainda tem força para ler uma Bíblia, você que ainda tem força para falar com Deus, olha bem aqui nos meus olhos, escuta isso aqui, leva para casa e fica mastigando a noite toda. Nunca queira passar por um momento de fraqueza profunda. Nunca andar choremarras. Nunca queira chegar ao nível de você não entender nem mesmo as suas próprias atitudes. Nunca queira chegar a uma fraqueza tão profunda, mas tão profunda que só tem uma coisa que vai te sobrar: lágrimas, só isso. Quem nunca passou por isso, irmãos, agradece muito a Deus, porque tem dia a gente levanta, não tem oração. É corrida do trabalho, do dia a dia. Bíblia, tem gente aqui que não sabe nem onde está a sua. Tem gente aqui que só pega ela, escute, o dia que vem para a igreja. Desde o dia que fechou os cultos, hoje você voltou e pegou nela. E não pegou porque queria alguma coisa dela, é porque lembrou ficar feio ir para a igreja sem Bíblia. Não queira estar num estado de fraqueza. Ezequias está dizendo, eu só posso chorar porque eu não tenho forças. Deixa eu falar de Max Douglas Pinheiro Serra, deixa eu falar de Max. A minha luta durante 21 anos é essa.
A hora que eu sinto que o negócio está indo para o nível que eu não vou conseguir voltar, se eu cair lá, se eu chegar àquele ponto que eu sei, ó, se eu for até, eu cheguei até aqui, se eu for até ali eu não volto. A hora que eu vejo que a coisa está séria, meu amigo, posso não ter palavra, posso não saber o que dizer, posso ter 1 milhão de compromissos, pode ter coisa para resolver e eu esqueço tudo. Aviso minha esposa, eu vou ali. Eu preciso ir ali. Antes que seja tarde, eu tenho que ir ali. Antes que seja tarde, volto a chorar de novo. Antes que seja tarde, volto a te derramar na presença dele. Antes que seja tarde, vai lá e diz: Senhor, tu sabes que eu agora estou em estado de fraqueza. Vamos terminar? Mas o choro de Ezequias não revela, Sérgio, apenas o momento, revela também o futuro. Porque Ezequias, escuta isso aqui por favor e adora se tu entender. Porque Ezequias podia dizer: Senhor, já que eu vou morrer, só preserva a minha salvação. Mas quando ele chora, o céu entende: se der tempo de eu permanecer vivo, eu ainda quero fazer alguma coisa para ti, então me dá vida. Lembra do tema da mensagem? O homem e o seu incrível desejo de viver. Viver tem que ter razão de ser. Para que você quer viver? Pastor que pergunta, sim, pergunte. Por que você não quer que o vírus te pegue? Por que você quer viver? Responda para você mesmo. Qual a sua razão para viver? Vamos lá. Vamos tentar arriscar coisas superficiais. Quando eu falo de superficial, eu não estou desprezando teus sonhos. Eu estou falando de coisas superficiais porque elas são temporárias. Elas vão se desgastar. Vamos lá. Eu queria minha casa. Eu queria minha faculdade. Eu queria ainda viajar. Eu queria ainda isso, aquilo. A gente começa a pensar em coisa material. Deixa eu te dizer, você esqueceu qual é a razão de um crente ainda permanecer vivo? Vou repetir. Você esqueceu qual é a razão de um crente ainda permanecer vivo? Eu vou te dar pelo menos 2 razões, 2, e termino a mensagem. Primeira razão está na doutrina de Simeão, no capítulo 2 de Lucas. Diz o texto: havia um homem em Israel chamado Simeão, temente a Deus, que tinha o Espírito Santo e aguardava a consolação de Israel. E foi ao templo levado pelo Espírito. E quando chegou no templo, achou o menino. Agora escuta a oração de Simeão para tu pegar o impacto. Simeão pega Jesus, levanta e diz, olha o que ele diz: agora sim, Senhor, já posso morrer. Você nunca leu isso? O homem disse para Deus: agora pode me levar. É o mesmo que dizer: opa, não posso morrer. Eu não vi a consolação. Não posso morrer. Eu não vi tua promessa. Não posso morrer. Eu não vi acontecer. Aí quando acontece ele diz: agora pode. Se quiser me levar pode, porque eu já fiz a razão da minha vida nessa terra. Entenda, Simeão não está esperando nada para ele. Ele está esperando para a sua nação. Ele sabia da promessa de um Messias. Ele está dizendo: não me deixa morrer sem ver a promessa, não me deixa morrer sem ver a promessa. E ele já estava velho, mas a vida estava nele, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então a única razão de você estar vivo, ou viva e agora adora, é porque é uma promessa de Deus para a sua vida, e ela haverá de se cumprir, se ela veio de Deus. Agora a segunda é mais forte. E a segunda só engole crente nascido de novo e salvo. Repito, irmão Cleon, só engole crente nascido de novo e salvo. Sabe qual é a segunda? Está em Paulo. Vocês sabem que eu sou apaixonado por alguns textos e eu vivo citando eles. Paulo diz assim para os Filipenses:
De um e outro lado eu estou constrangido. Mas quero dizer para vocês que eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Vamos trocar numa linguagem assim bem nossa. Rapaz, eu queria era morrer. Quem está dizendo isso é Paulo. Porque se eu morrer e partir, eu vou para onde Cristo e está lá, eita, mas é mais melhor de mais bom. Lá é muito melhor do que está acontecendo aqui. Você nota o quanto a gente está preso? A gente acha que aqui é melhor do que lá, nunca vai ser. As glórias de lá são superiores às glórias daqui. Aqui tudo acaba, lá é eterno. Bota isso na tua cabeça, olha para mim. Aqui nunca vai ser melhor do que lá. Só se você não acreditar mais no céu, mas você acredita na Bíblia, lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor, e eu não vou parar de dizer isso, lá é melhor. Paulo disse é melhor, mas peraí, versículo 23 de Filipenses 1, por causa de vocês, ele está falando de discipulado e evangelização. Por causa de vocês, é melhor eu ficar. Seria bom se eu... Vou descodificar, porque tu é crente, tu vai entender. Aqui o capim é verdinho, o pasto é de qualidade, então come para se alimentar. Veja bem, sabe o que Paulo está dizendo? Rapaz, se eu morresse agora seria lucro, ó, porque lá é muito melhor. Mas por causa de vocês, por causa da vida de vocês, o melhor agora é eu ficar. O que Paulo está dizendo? Só uma razão para eu ficar na terra, ok? Fazer a obra de Deus, evangelizar, discipular, pregar, orar, visitar e mostrar para as pessoas quem é Jesus. Fique de pé comigo em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai continuar orando para viver. Olhe para mim, não tire a sua atenção. Olhe para mim. Você vai continuar orando para viver. Você vai continuar orando para Deus te livrar e te dar vida. Só que é o seguinte, você vai ter que justificar para Deus por que você ainda quer viver. Você sabia que tem sido essa a minha oração? Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, tá? Por favor, eu vou expressar a minha sinceridade. Eu vou expressar a minha, tá? Pode continuar, filho, desse jeito aí. Por que continuar vivendo aqui sem ter uma razão de ser, irmãos? Só para comprar, para adquirir, para desfrutar? Será que o pensamento desse não é muito pobre? Por que, pastor, que o senhor disse que é pobre? O senhor não queria ser rico, o senhor não queria sair do aluguel, o senhor não queria ter um carro bom? Quem não quer, irmãos? Eu só estou falando que essas coisas todas perecem. O que está morrendo de gente aí, com todo respeito aos familiares, mas todo respeito da minha alma, porque isso está gravado, gente que angariou dinheiro que está todo no banco e ele não vai desfrutar de nada. O dinheiro ficou e agora está dando briga na família. Celular é supérfluo, televisão é supérfluo, casa, apartamento, não é desmerecer, é te fazer conscientizar. Essas coisas são pequenas demais para quem você serve. Quem você serve disse: vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar outra vez e vou levar vocês para mim. Então vamos lá, desafio antes de ir para casa. Sua oração a partir de hoje por vida tem que ter a seguinte essência: Senhor, tuas coisas me prendem nessa terra, tuas fiéis promessas e a minha vida à tua disposição. Porque se eu não viver aqui para as tuas promessas e nem à tua disposição, para o que mais eu vou viver? Eu desafio qualquer pessoa a me dizer que tenha outros motivos além desses para viver. Qual motivo? Que motivo? Ter um diploma na parede?
Uma carteira de advogado? Que motivo? Mostrar a chave do apartamento? Jesus chamou isso de detalhe. Vou repetir: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas detalhe. Melhor para ti é ter meu reino. Melhor para ti é ter minha presença. Porque isso aqui me agrada. Tudo é que eu vou receber, tudo é que vai ter lá para mim.